Olá, boa noite, no ar mais um podcast Renovamente. Nós estamos trazendo aqui a temática do Agosto Lilás, que é o mês do combate à violência contra a mulher. Então nós trouxemos várias mulheres aqui, estamos trazendo, fechando a agenda do mês de agosto, trazendo para que você possa conhecer os tipos de violência, conhecer história, conhecer como essas mulheres superaram, como essas mulheres se destacaram nas suas funções, tanto pública quanto particular. Eu gostaria de trazer uma informação muito importante, que é a questão do grau de violência que acontece com a mulher. Olha, a cada minuto 35 mulheres são agredidas verbalmente ou fisicamente no Brasil. É assustadoramente, o índice é muito grande das pessoas realmente que não tem noção dessa violência que acontece aqui no Brasil, Muito importante a gente estar destacando essas informações como forma de chamar a atenção para que esse tipo de violência comece a reduzir, E eu vou receber aqui em nossos estúdios, no estúdio do podcast Renovamente, a Andréia. Ela é nascida em Vilhena, mora em Ji-Paraná desde 1982, formada em segurança do trabalho, já há 12 anos casadas. Ela é sócia e proprietária da empresa Inove Soluções, contabilidade e prestação de serviço para microempresa. Olha, presta atenção, para microempresa, ok? Você que precisa, de trabalhar a contabilidade da sua microempresa, que é importante também, E ela tem uma história que vai contar pra gente, Na época ela foi gerente do Cine, do Sistema Nacional de Empregador. Ela é amiga, Ela é filha de um amigo meu de longa data, que é o Vilmar Basto. Pensa num cidadão assim inteligente, ao mesmo tempo muito sarrista, gosta de tirar um sarro, mas é um cara sério, muito bacana. Vilmar, se você estiver assistindo a live, um grande abraço para você. Sabe que eu tenho uma consideração, um apreço muito grande por você, porque eu conheci na época que também era vereador, o Dr. Matias, que foi para mim um pai, na verdade foi um pai, me ensinou muitas coisas, E aprendi justamente com vocês, tá ok? E você faz falta como político, tá, cara? Não se esconde não, faz falta. Não faz político como antigamente, tá? E eu quero desejar as boas-vindas para a Andréia, Que ela vai falar um pouco, sobre ela, sobre os negócios, um bate-papo legal e descontraído. Seja bem-vinda, Andréia, aqui ao podcast Novamente. Obrigada, meu amigo Robson. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes do programa. Esse programa que vem para trazer esclarecimento, Não só trazer informações do cotidiano, mas esclarecimento principalmente desse tema sobre mulheres, Sobre a violência da mulher, sobre as mulheres que conseguiram sair. E eu fui gerente do Cine, como você disse, trabalhei no Shopping Cidadão por 4 anos mais ou menos. E Robson, se eu falar para você, se antes desses 4 anos trabalhasse no Shopping Cidadão, você me perguntasse de violência da mulher, sobre algum tipo de violência, eu ia falar assim, eu vi na televisão, fiquei sabendo, já ouvi alguma história, mas quando eu pisei o pé no Shopping Cidadão para trabalhar no Cine, foi que de fato eu comecei a conviver com mulheres que realmente sofriam a violência psicológica, física, verbal. E até então eu não vou falar desacreditava, mas eu não tinha contato, então era aquela história, eu ficava sabendo, oh meu Deus, que lamentável, poxa, isso existe mesmo, E eu tenho uma das histórias, e essa foi gravíssima, envolveu polícia, delegada, doutora Renata, inclusive, uma senhora, uma jovem senhora, 36, 37 anos, e ela veio procurar atrás de uma vaga que eu tinha disponibilizado no Cine, e falei para ela, olha, essa vaga exige experiência assim, assim, assado. Ela não tinha experiência alguma, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, uma mulher tão bonita, eu lembro da fisionomia dela, certinha, uma mulher muito bonita, mas com uma cara muito sofrida. E aí
fui tirando informações, fomos tirando, e eu vi que realmente tinha alguma coisa ali naquela mulher, naquele semblante daquela mulher. E aí ela falou pra mim, olha, é o seguinte, eu cheguei tem 3 dias, eu vim em cima de umas toras de Vilhena pra cá. Meu Deus. Um caminhão toureiro me acolheu, resolveu me ajudar, porque meu marido me batia nos meus filhos e mantinha a gente trancado num quarto, porque ela morava numa área rural, trancada, sem comida. Ele saía, às vezes demorava 3, 4, 5 dias para voltar, e que ele abria a casa e dava comida para ela. Então ele proibiu ela de estudar, os 2 filhos de estudar, que já tinham 6, 7 anos, ou seja, eram crianças que já deveriam estar, né, na escola, e não podiam frequentar a escola, porque o carrasco, que se chamava marido, não deixava, não permitia. Então ela, como era um sítio, né, uma chácara que ela morava, e ali era caminho ali para aquele pessoal do Sapezal ali, né, que passa muito caminhoneiro, ela acabou fazendo amizade, conhecendo ali alguém, que foi esse toureiro, e durante meses eles tramaram isso aí. Então ela conseguiu vir fugida com ele para cá, e a cidade que ela decidiu descer foi aqui de Paraná, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, sem ter dinheiro. Se eu não me engano, ele deixou um dinheirinho com ela. Ela estava no hotel aqui de Paraná, e aí ela começou a vida. Então eu fui lá para dentro da cozinha chorar, me recompus e voltei, porque eu não podia, né? Eu não sabia por onde começar, né? Porque por onde começa? Essa mulher nasceu aquele dia praticamente. Verdade. Ela não conhecia ninguém, ela não tinha dinheiro, ela não sabia ler e escrever. Eu fui no órgão do lado, que é o órgão de identidade, e onde tem a maioria, né, composta por policiais civis, e conversei com o gerente de lá. Ele falou assim: André, vamos encaminhá-la agora para a delegada da mulher, né, para a doutora Renata. E aí assim nós fizemos. Nós encaminhamos ela para lá, e infelizmente, assim, eu não sei o desfecho depois dessa história, né? Mas eu acho que foi um dos casos, assim, de fato, que eu tive contato com alguém direto, tão violentado, porque assim, gente, é lógico, além da violência física, que dói fisicamente, mas assim, eu ficava imaginando o cárcere, ela ficou em cárcere privado muito tempo. Então assim, além da violência física, a violência psicológica, e para mim o que mais doía, quando ela falava dela, ela não chorava. Quando ela falava dos filhos, ela chorava. Porque ela lembrava. Então, você, além de toda a violência dela, ela sofria também, porque, lógico, das violências que os filhos sofriam. E muitos casos, teve um caso da senhora, a dona Maria Madalena. A dona Maria Madalena foi lá no Cine, atrás de uma vaga de zeladora. E aí a gente entrega uma carta para eles, né? No Cine entregava a carta para ela ir pro empregador com aquela carta. E ela tinha que assinar. Aí ela me chamou bem baixinho, ela falou assim: eu não sei assinar. Geralmente eles fazem assim mesmo. Né? Eu não sei assinar. Aí eu falei para ela: a senhora não sabe porque a senhora não quer, a senhora não pôde. Ela falou assim: olha, na época eu não tinha como estudar, e hoje que eu tenho tempo, eu não sei como fazer, acho que eu não tenho mais idade para isso. Dona Maria Madalena deveria estar com seus 56, 57, era uma senhora jovem, uma mulher jovem, né, 56 anos, mas na cabecinha dela, né, ela achava que ela não tinha mais idade para aprender a escrever. Virei, peguei o telefone, liguei na CEMED, na Secretaria Municipal de Educação, e perguntei sobre o programa EJA, que é Jovens e Adultos. E aí ele me passou, a moça que me atendeu passou o endereço próximo à casa da Dona Maria, que é lá na T23, T25 mais ou menos, e lá tem o EJA. Perguntei para ela: a senhora quer? Ela falou assim: eu quero. Fiz a matrícula dela por telefone mesmo, para ela começar a estudar à noite. Aquele dia à noite ela foi. Com 10, 15 dias mais ou menos, ela voltou com pão caseiro, para me dar assim, um pão caseiro, né? Assim. Me chegou, eu já fiquei feliz por conta do pão caseiro, que eu amo. Aí ela abriu o papel, abriu a bolsinha e me tirou uma caneta e falou assim pra mim: me dá um pedaço de papel
Aí eu falei, tô. Aí ela falou assim, eu aprendi a escrever o seu nome. Aí ela colocou o meu nome e o dela e trouxe. Então, assim, 15 dias estudando, ela já aprendeu a assinar o nome dela. E isso ela falou que foi uma das maiores independências da vida dela. Ela saber como é que era o nome dela. A pessoa não tinha uma identidade, ela não sabia o nome dela, não sabia escrever o nome dela. Então, essas histórias, essas pequenas vitórias, pequenas conquistas... Que às vezes pode ser insignificante muito para nós, mas mas gigantesca para ela saía numa alegria. Hoje eu já direto encontro ela fala que o maior prazer dela é ir no mercado hoje e ver o preço do tomate, ver o preço da cebola. Robson, eu acho que de todas as histórias, da Dona Maria Madalena foi incrível, assim, de superação. Hoje ela vende pão caseiro no Feirão do Produtor. Ela tem um negocinho lá e ela vende pãozinho, vende as coisinhas dela lá. Então tudo isso por quê? Porque ela alcançou, né? Ela lutou, ela guerreou nos plenos 57 anos da vida dela e resolveu dar uma mudada na vida dela. Então é mais uma prova de que idade, local, nada te define. Nada te define o presente ali, o momento. Se você decidiu fazer uma faculdade com 60 anos, ótimo. Se só aquele foi o seu tempo, ótimo. Você não tem que se culpar, não tem que se culpar porque só agora, porque a minha amiga, minha irmã conseguiu antes e eu sou agora com 60 anos. Qualquer hora é hora. A hora para ser feliz, a hora para realizar sonhos não tem idade. Exatamente, a hora para mudar de vida também não tem idade. Não tem. Eu vou até também te contar um caso que é similar a isso, por isso que eu até assim entendo como é que eles são. A minha esposa trabalhou com uma turma de alfabetizando numa creche municipal. Uhum. E era tudo idoso mesmo. E minha esposa ia, aí ela falou assim, vamos lá também me ajudar. Aí eu fui. E teve um dia que eu dei uma aula para eles e ensinei eles, e muitos deles não sabiam escrever, eu pegava na mão e ensinava eles a escrever. E teve muitas das senhoras que estavam lá, que já era mais ou menos uns 63, 65 anos, uma delas e um senhor aprendeu a escrever. E ela não trouxe pão, mas ela trouxe queijo para minha esposa como forma de gratidão. E tinha outros lá que era aposentado que queria até pagar ela para ensinar. Ela falou, não, eu já recebo da secretaria para poder fazer o trabalho aqui, entendeu? E a gente faz o trabalho. E eu me recordo que como é que era o nível assim de deles buscar a instrução, que a gente contava história, ensinava, dava atenção. E eles aprendiam realmente, de fato. E a gente olhava no rosto daquelas pessoas e percebia e via pelas histórias que eles não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade. Ninguém se coloca num lugar desse porque quis. Exatamente. Porque gostou de ficar ali sem saber escrever seu nome, sem saber ler o produto do supermercado. Ninguém, Robson, se coloca num lugar desse. E uma dessas eu vou contar uma história para você. O nome dela é Sebastiana. Ela vendia banana. Só que ela não sabia contar dinheiro e não conhecia dinheiro. E a minha esposa ensinou ela a contar, ensinou ela a reconhecer dinheiro. E um belo dia ela foi vender banana e o cara não sabia, pensava que ela não tinha orientação, já tinha comprado dela várias vezes. E o cara pegou uma banana, ela fez a conta e o cara deu o dinheiro errado. Ela falou, não moço, tá errado. Que bicho filho de uma égua, mas tem. Nesse aspecto. Tem aproveitador sim. De aproveitar de uma pessoa que carrinho, não tem ela usava carrinho, noção. Andava de carrinho no sol para vender banana e o cara enganou ela. Ela mora ali atrás da antiga Rede Vida, do seminário ali. Precisa ver que no Dom Bosco, indo pro Dom Bosco ali, né? Isso, e ela aprendeu e a vida dela mudou a partir daquilo. Olha, essas empreendedoras, que elas são empreendedoras verdadeiras, elas são as verdadeiras empreendedoras. Hoje nós temos a empresa Inove e ela partiu mais por conta do Cine também, né? O Cine me trouxe muitas portas abertas e essa foi uma das outras ideias que nós tivemos para abrir a empresa. Eu acho que no segundo ano, acho que foi no primeiro ano que eu estava no Cine, nós fizemos o primeiro Mulheres de Sucesso. Por quê? 90% de quem ia ao Cine, eu não sei como é que está hoje, mas de quem ia era mulher.
Essa mulher era chefe de família, mãe de família, às vezes cuidava além dos filhos, do marido, dos pais do marido, tudo sozinha, né? A maioria das vezes sozinha. Só que, Robson, nenhuma delas estavam desempregadas perante o Ministério do Trabalho, né? Não tinha uma carteira assinada, um vínculo empregatício, mas ela se virava. Vendia um pão de prato, fazia um bolo no pote, fazia uma escova no cabelo, fazia uma unha. Então, fui olhando aquilo dali e falei, não, mas nenhuma delas de fato está desempregada. Elas estão gerando renda de alguma forma. O problema é que está gerando renda de uma forma errada para ela. Que não vai ter segurança nenhuma. Errada para ela. E aí eu falei, certo, vamos fazer o Mulheres de Sucesso então. Reunimos 58 mulheres no primeiro Mulheres de Sucesso. Foi na CEPOG, na Secretaria de Planejamento do Estado. E aí ali eu consegui levar a Secretaria de Saúde, fizeram o exame de HIV, Papa Nicolau, tudo lá. Os empresários, todos os empresários do Cine que eu procurei deram presente pra gente presentear. Teve um coffee break, assim, foi um dia bem maravilhoso para essas mulheres. E aí, dali, a gente foi vendo a necessidade que tinha o município de Paraná como uma empresa privada, né, uma empresa que trabalhasse com contabilidade para o MEI. Porque quando a gente foi pesquisar, a maioria dos contadores não queria prestar serviço para o MEI. Verdade. Eu acho que a maioria, 98%, porque ao menos... Ou 100, né? Porque ao menos de todos que formaram com meu marido, que é o proprietário da empresa, que é o contador, nenhum dos amigos dele queria fazer. Às vezes assim, é muito pouco que fatura e tal, não é interessante, então não quero esse pouco, né? Não quero, não me mas interessa. Mas aí apareceu alguém que queria ajudar. Né? E aí, Robson, que é gratificante, porque... Sim. Ao mesmo tempo que você está ganhando o seu dinheiro, você está trabalhando ali, você está ganhando seu dinheiro, você está conhecendo histórias de superação incríveis. Você está formando um círculo de amizade. São pessoas... hoje o David atende, a Inove atende Rondônia inteira, mas ele tem muito cliente do Mato Grosso. Muito cliente do Mato Grosso. Muito mesmo. E o que faz a gente entender? Que essa acepção que contador faz não é só aqui, né? Ou seja, lá para o Mato Grosso, para Goiânia. É geral, né? É geral. Gente, que pequenez. Que pequenez de alguém achar que ele fez uma faculdade e que ele tem determinado público para atender. De uma pequenez gigante. O estado de espírito, uma pessoa dessa que acha isso. Bom para nós, né? Que aí ficou o serviço pra gente. Quem tá ganhando dinheiro é a gente, porque ganha dinheiro, trabalha honestamente. E é uma causa, né? E é uma causa. O meu marido virou aquele filho das senhorinhas. Verdade, elas são desse jeito. Sabe, que fez um bolo e aí liga, onde você tá? Vem aqui comer um pedaço de bolo comigo, entendeu? Então, assim, além de cliente, o David ganhou um monte de mãe. Né? Então, assim, nós saímos ganhando na história ganhando muito, porque as histórias e o prazer de você ver alguém se levantando. E o tanto, Robson, de empresas que hoje o David nem pode cuidar mais, porque saíram da patente MEI e já viraram uma empresa, um EPP, já virou uma empresa, e o David acaba que indica para outros contadores cuidar, porque foi gente que foi crescendo junto com a gente desde o começo. Tem um caso de um cliente nosso que mora, na realidade hoje ele mora na Holanda. Ele é de Vilhena e ele vende pamonha. Ele tem 16 pontos, se eu não me engano, de pamonha espalhados por Vilhena. E aí ele muda as comidas conforme a época do ano, da produção do ano. Sim. E com esse dinheiro ele conseguiu realizar o sonho dele, que é morar na Holanda. Então ele mantém a empresa dele aqui em Vilhena. E o David cuida desses 16, essas 16 pessoas são MEIs. David cuida deles, né? Faz
paga as guias, tudo certinho. O acompanhamento fiscal. O acompanhamento todinho, né? Manda para ele, para esse rapaz que mora na Holanda. E o cara simplesmente conseguiu viver o sonho dele, morar na Holanda, sendo MEI, vendendo pamonha. Ou seja, você não precisa ser um mega empresário do ramo eletrônico, do ramo da NASA, para poder realizar os seus sonhos, não. É trabalhar, arregaçar as mangas e ir para frente. E partir para cima que dá tudo certo. Que dá tudo certo. Isso. E uma história muito bonita o que você traz, é isso que a gente quer no podcast, trazer histórias, né? Porque nós gostamos de história. A gente gosta de história. E tem uma outra história, a minha esposa trabalhou nesse mesmo perfil social, que eu também gosto muito da atividade social. Do contato, né? Exatamente, né? Porque não é só financeira, é a realização, é você ver a outra pessoa feliz. E aí a minha esposa trabalhou com umas mulheres, também na linha de mulheres, ensinando elas fazer cueca e calcinha em 2 dias só. Era uma oficina, sábado e domingo. No domingo ela já estava fazendo a calcinha e a cueca na própria máquina. E foi 400 mulheres que ela ensinou. E a minha esposa abraçava, beijava, ganhava presente, ganhava abobrinha, ganhava alface, e chora e ri, entendeu? É esse lado, essa troca de carinho, de amor, que faz bem, a troca de conhecimento, isso. E nós incentivamos, André, muitas delas ser empreendedora, entendeu? Teve até uma lá em Nova Londrina, não me recordo o nome dela, que a gente foi nos Noares, e teve uma que aprendeu a fazer a cueca, a calcinha, e ela já começou a fazer aquelas calcinha lingerie para as mulheres. Já foi além. Daquilo que ela aprendia. Já se destacou. E ela fazia calcinha com uma máquina normal, uma máquina de costura. Ou seja, o dinheirinho dela estava em casa ali, a independência dela estava em casa. Isso. Só precisava de uma pequena ajuda de alguém. Uma mão. Que empurrasse um pouquinho e ajudasse, você vê. Mas aí vamos falar da dificuldade, porque na questão da violência, Andréia, a grande vilão da história é que grande parte das mulheres que estão num relacionamento, elas não conseguem criar uma oportunidade de trabalho porque o marido não deixa, igual o caso da mulher que você contou, que chorava por causa dos filhos, que teve que abandonar, não havia outra saída porque ela vivia em cárcere privado e isso é horrível, né? E ela vem para uma outra região que talvez nem conheça, mas existem inúmeros casos de mulheres que não tem essa perspectiva de empreender, não tem uma renda própria, vive submissa, vive atrelada ao marido, vive apanhando para poder dar segurança para os filhos, para ter uma segurança financeira, porque o parente não apoia, ninguém não apoia. Como você vê isso nesse aspecto? Porque você é uma mulher assim independente, você faz junto com o seu esposo, você tem uma visão totalmente diferente. Como que você vê isso? Robson, eu acho assim, para mim a maior a gravidade aí e os números, se a gente for olhar, de mulheres que apanham, mulheres que sofrem violência psicológica, física, são de mulheres que não têm sua independência financeira. Dificilmente você vai ver uma mulher que tem sua independência financeira levando cacete de homem e continuar dentro de casa. Verdade. Dificilmente você vai ver isso. Existe, mas o número é muito menor em relação daquelas mulheres que casaram jovens, não aprendeu nenhum tipo, não tem nenhum tipo de trabalho, não aprendeu nada, né? E aí acabou ficando submissa a troco de arroz, feijão, um lar, né? Um teto para ela e para os filhos, né? A maioria, então, aguenta isso ainda por conta da falta da liberdade financeira. Eu lutei muito dentro do Cine, não consegui implementar um projeto chamado Procate, que era um programa de atendimento ao trabalhador, que eu queria atender todo mundo, lógico, homem, mulher, adolescente, primeiro emprego, mas o meu foco era empurrando para as mulheres, porque o problema maior era nas mulheres. É verdade. Né? Eu não estou defendendo, para mim, a violência física não deve haver nem para homem, nem para mulher, nem. Eu também tenho essa visão. Eu não estou fazendo aqui, levantando bandeira, não, mas o negócio o número maior era de mulheres nessa situação. Então, né, o meu foco era resolver o problema delas, né, ou amenizar, resolver não, amenizar esse problema.
Então, o que eu queria colocar dentro do Cine? Por que dentro do Cine? Porque o Cine era um órgão onde elas tinham acesso, porque ali está dentro do Shopping Cidadão, uma mulher vai fazer uma identidade, o marido pode acompanhar ela, então assim, uma hora ou outra ela vai poder sair de casa porque ela vai ter que fazer um documento, né? Existe aquelas mulheres que ficam presas o dia todo, trancadas dentro de casa, mas uma hora ou outra vai ter que fazer um documento, então o marido nem que eles acompanhem, mas vai poder, vai deixar, vai permitir aí, entre aspas, que ela saia de casa. A minha visão era, então, ter um órgão público que não fosse uma delegacia para essa mulher conseguir falar o que ela estava passando. Porque ficava, né, muitas mulheres têm medo de chegar numa delegacia. Sente constrangido. Além do constrangimento, se o homem desconfiar, nem vai imagina. Piorar a situação. Verdade. Então, assim, se ela está num órgão comum, né, não vai levantar suspeita. Então, ali ela poderia fazer a ocorrência dela ali, ela poderia relatar. Dentro do Cine, eu propus que o órgão fizesse parceria com as faculdades de psicologia para colocar os alunos no final do curso, os estagiários, para estar ali atendendo esse público, né? Tivesse ali atendendo esse pessoal que chegasse ali com esse tipo de violência, com esse tipo de pedido, alguém desempregado há muito tempo, alguém, querendo ou não, Robson, muitas pessoas, psicologicamente falando, chegam totalmente desequilibradas depois de um longo período afastado das suas atividades laborais. Isso desequilibra demais, tanto um homem quanto uma mulher, um pai de família, uma mãe de família. Ele se sente totalmente excluído porque cada dia que passa as atividades laborais vão mudando, vão querendo gente mais jovem, vão querendo gente mais bonita, vão querendo gente que fala 10 línguas, vão querendo gente que mexe com isso, com aquele tipo de programa. E aquela pessoa com 50 anos, que já não é tão jovem, né, que não tem tantos aí apetrechos quanto tem um rapaz, uma moça de 25 anos, aquela pessoa fala, meu Deus, vou fazer o que agora? Eu preciso comer, eu não consigo aposentar com 50 anos. Então eles vêm totalmente desestabilizados. Por isso que eu queria que tivesse ali um atendimento psicológico para esse pessoal, assim também como tivesse uma assistente social, né, que o município trabalhasse em parceria, que eu pudesse encaminhar e essa mulher não tivesse que ir para uma fila, esperar uma assistente social daqui 10, 15, 20 dias para ser atendida. Aí não adianta, minha gente. Não adianta. O negócio é para agora. É já. Entendeu? É para agora. Se eu falei agora, tem que ser agora. Então, assim, esse programa, esse projeto que eu queria colocar no Cine, que infelizmente até quando eu saí de lá, ele não estava funcionando. Eu entendo, demanda funcionário, demanda, né, aumenta, mas não interessa. Vai tirar funcionário não sei de onde, mas tem que tirar, porque é um problema que existe. A gente precisa sanar esse problema. Eu acho que o maior problema hoje, respondendo a sua pergunta, o que essa mulher faz? É isso, ela não ter aonde ir, a não ser a delegacia. E é muito difícil que uma mulher consiga sair da sua casa por diversos motivos para ir numa delegacia prestar queixa de agressão física, sendo que, na maioria das vezes, essa mulher retoma com o marido porque ela não pode passar fome, ela não tem onde dormir. Não tem outra saída. Não tem outra saída, e aí? Aí ela foi para a delegacia, ele sabe que ela foi para a delegacia, as coisas para ela vão piorar bem mais. Então, assim, falta. Se vê nos grandes centros órgãos de atendimento que mantêm essas mulheres lá, vítimas mesmo, que elas têm onde dormir, onde ficar, recebem oficinas de costura, de pintura, de culinária. Reinserir no mercado de trabalho. Precisa, entendeu? Ela precisa, mas como é que você vai reinserir alguém do mercado de trabalho que não tem nenhum trabalho? Você precisa ensinar do zero. Verdade. Muitas precisam aprender a ler, inclusive. Então, tinha que ter, Ji-Paraná passou da hora de ter um centro de apoio. Apoio, quando eu falo, não é só uma palavra bonita, não. A palavra vai embora, o cacete dentro da casa lá que tá comendo, palavra não resolve, não. Verdade. É ação, é atitude. Tinha que ter um centro, uma casa de apoio em Ji-Paraná para receber essas mulheres que não tem para onde ir, que não tem o que comer, que não tem nenhum tipo de atividade, para poder serem acolhidas e apoiadas pelo município, pelo estado, pelos empresários de Ji-Paraná, por uma ONG, pela igreja católica, pelos evangélicos, não interessa. Tinha que ter uma casa de apoio para cá. Passou da hora. Então tá aí. E eu queria te perguntar uma coisa que eu não lembrei.
o seu animalzinho lá, o cofapzinho? Faz tempo que eu não vejo, porque você sempre posta ela São é duas, malandrinha. Luna e Laika. Mamãe ama mais que tudo no planeta. Eu sempre vejo lá e ela tá fazendo buraco e tá correndo. São as demônias, tá? Fica correndo pra lá e pra cá. Morde todo mundo. A Luna, que é a violenta, agressiva, ela já mordeu toda a rua de casa. Ela é extremamente violenta, possessiva. Se alguém chega em casa, ela vai morder, né? Parece que não, né? Porque ela é pequenininha, bonitinha, é uma salsichinha. Então, quando a gente fala... Ontem à noite nós fomos caminhar... Não, ontem não. Mês passado nós fomos caminhar. Ontem nós caminhamos, né? Ela não mordeu ninguém, não. Mês passado nós fomos caminhar no sábado e estava tendo uma blitz na T3, em frente da casa da sogra, mais ou menos, T2. E aí o policial viu. E elas são os cachorros que chamam atenção, né? Salsicha, Cofap, da Chihalde. E aí o policial veio para passar a mão nela. Ai, gente, que vergonha. Mordeu o pobre do homem. Mordeu a canela do homem, mas mordeu mesmo. Mordeu de sair sangue. Eu sou apaixonada por animal também, né? Eu sou louca por bicho mesmo. Gato, cachorro. Lá em casa é um zoológico, porque vai vindo, a gente vai cuidando. Agora mesmo eu tô com uns 5 passarinhos que resolveram fazer do meu teto um motel e eles estão criando lá em casa. Então, agora eu tenho que botar comida para eles também. Então, lá em casa, tudo que aparece, cobra, calango, tem bastante sapo, né, que a gente não tem coragem de matar nem jogar fora. Então, cada sapo lá mora num buraco lá de casa. A gente deixa eles lá, tadinho, fazer o quê, né? Mamãe escolheu mamãe para ser a tutora. Pra cuidar, né? Tô cuidando. Lá no sítio também teve uma que fez um ninho na minha moto. Aí eu peguei e deixei ela lá, mas não vou mexer, não. E elas ficam bravas, né? Que é aqueles assanhaçozinhos. Ah, não, aqueles são bravos. Das perninhas secas, que faz um barulho. Aí, mudando de conversa, já pegando esse mesmo segmento de animal de estimação, vamos falar sobre a vereadora, doutora né? Rosana. Fala um pouquinho sobre ela, que eu quero trazê-la aqui também. Eu vou passar o seu recado para ela ainda hoje. Que você vai querê-la no programa também. A doutora Rosana é a líder dos animais, né, aqui em Paraná, a defensora dos animais. E agora ela lançou uma lei sobre focinheira para pitbull, para animais de grande porte. Eu não li a lei na íntegra, mas resume o seguinte: vem acontecido diversos fatalidades, né? Inclusive um menininho faleceu agora com aquele ataque de pitbull, mas tiveram outros ataques com gente adulta. Teve um ataque semana passada também, não foi com gente, mas foi com outros animais. Então eu acredito que é uma lei que realmente tem que fazer valer. Porque quem tem seus animais aí, gente, de porte adulto, eu tô falando que a Luna morde todo mundo. A Luna é uma cachorra pequena, né? Ela não oferece risco, a não ser a chatice mesmo de ficar ali latindo. Mas um animal de grande porte, ele mata. Traz sofrimento, e essa lei passou da hora. Exatamente, eu ia acabar falando passou da hora, porque protege o cidadão. Eu tive uma cachorra pitbull aqui, até a Caroline que tomava conta dela, ela era assim, dócil, mas a muscularidade dela, o focinho assustava qualquer um, ninguém colocava a mão no portão. Não tem como. Belo dia, André, ela saiu daqui correndo e correu e entrou aqui no salão da mulher do Dr. Irã. A pessoa já se assusta, as mulheres saíram lógico. correndo. Não, entendeu? Já se assusta, mesmo que ela seja doce. Exatamente, as mulheres saíram correndo, aí desesperadas. Aí eu só dá tempo de pedir perdão pra Deus e sei lá, eu me entrego já, porque... Aí a Caroline foi lá e buscou ela. Você ainda tem ela? Não, já não, faleceu, já né? Faleceu. Faz tempo. E aí a Caroline foi lá e buscou ela chegou lá, as mulheres ficou com medo, mas ela ficou com mais medo, ela fez xixi. A Caroline teve até que limpar lá o salão da mulher pra trazer ela. Por que a gente tava com aquela cachorra? Porque o dono espancava, batia muito. Tem muito isso. Né? Pois então ele aí dava maus tratos. Quer que o animal seja o quê, então? Quer doce? seja doce, não tem como, né? Como. Então, assim, eu acho interessante o que a vereadora fez a questão da focinheira, que já estava passando da hora, já devia ter há muito tempo. E olha, aconteceu agora também, eu não li toda a matéria, eu não sei em que cidade foi, se foi em Jaru, mas teve um ataque grave também agora, semana passada, em alguma dessas cidades nossas aqui, Presidente Médici, Jaru, Cacoal, não sei qual, mas teve também um ataque desse grave,
mesmo com o animal e com gente envolvida também. Então, assim, gente, quem tem seu animal de grande porte, mesmo que seja o caramelo, né, ou vira-lata, precisa usar. Porque não é só pitbull que morde, não, viu, gente? Não é, não. Não é só pitbull que morde, não. Tem cachorro que não tem raça definida, né? Que ele é tão violento quanto um outro qualquer de raça também. Né? Raça não define aí a agressividade, né? Não é só porque é um pitbull que vai matar, não é só porque é um Rottweiler que vai matar. Mas assim, então para evitar, meu cachorro é doce, meu animal é doce. Mas assim, para evitar para você, problema mesmo para você, com justiça, pagar multa, coloca a focinheira. Verdade. Né? Coloca a focinheira, vai passear. Aliás, o seu animal deve passear. Mesmo que seja o seu pitbull, o seu Rottweiler, inclusive para melhorar a agressividade, ele precisa passear. Mas aí passeia com segurança, né? Coloca uma focinheira, vai proteger você, vai proteger os animais e o ser humano, que é o mais importante aí da história, né? Uma criança que esteja brincando. Geralmente a gente vai passear no final da tarde, a gente está todo mundo na rua, onde as crianças estão brincando, onde tem outras pessoas passeando com animais. Então, assim, coloquem focinheira, porque quando a doutora Rosana vier aqui, você vai aprofundar mais na lei para saber quando é que vai começar a valer e como é que vai ser feito essa fiscalização. Mas, então, assim, para evitar, né, pagar multa é uma coisa tão ruim, né, tão chato ter que pagar multa. É desagradável, né? É muito desagradável. Então, vamos fazer valer, né, vamos colocar em segurança a nossa vida, do nosso animal. E você vê, geralmente os animais são abatidos, né? Então, assim, você não quer perder seu animal, né? Imagina seu animal sendo abatido por culpa sua. Né? Vamos cumprir a lei. Então tá aí. Mas agora, no podcast, agora, a partir de hoje, tem uma coisa nova. Né? A pergunta que vale R$1 milhão, né? Opa! Essa é legal. Mas você falou muito bem do Cine. Eu vi que o Cine foi ou é a sua paixão. Por que você não está no Cine? Vamos perguntar, né? Eu acho que o pessoal fica curioso. Eu não vou mentir, não. Não minto. Eu saí do Cine porque eu fui apoiar a doutora Rosana. Sim. Né? Uma nobre causa também. Né? E já era da causa animal e tudo. E o Cine, ali, o pessoal era todo mundo do governador, né? Eram pessoas ligadas a ele. Então era um outro grupo político, não tinha nada a ver. Então, entendi. Eu pedi para sair. Certo. Né? Para poder me dedicar, né, à campanha dela, ao grupo que eu estava fazendo parte, né, na época ali. Certo. Foi por conta disso só. Certo. Você trocou uma causa pela outra. Pela outra, né? Porque com certeza alguém ia perguntar, então já está respondido. Já está respondido. Tá, e agora, além da empresa, o que você está fazendo? Você está também trabalhando na equipe do Laerte? Do deputado Laerte, isso. Eu trabalho com o Laerte já desde 2017, que eu trabalho com o deputado Laerte. E aí eu fiquei afastada esse período, né? E retomei agora, na sexta-feira, tive uma reunião com ele e voltei a fazer parte da equipe dele. O deputado Laerte, eu falei isso para você aqui nos bastidores, o deputado Laerte foi um dos políticos, fora o meu pai, que eu mais tive prazer de trabalhar. O Laerte me ensinou muita coisa dentro do poder público, para ser servidora pública, e entre eles a importância de atender bem, de desenvolver bem um papel como servidora pública. E o Laerte, cada vez que eu me encontro com o Laerte é uma aula. Então eu estou muito feliz de estar voltando para a equipe do deputado Laerte, que é um grande homem, um grande político. É verdade. Né? Um político respeitado em Rondônia, onde você chega, o homem não para. Cada vez que eu falo com ele aqui no WhatsApp, ele está numa cidade, ele está entregando alguma coisa, é um homem muito envolvido nas causas sociais. Então, assim, tem muito a ver comigo, né? O Laerte, eu levo muito pepino para ele. São causas que eu vejo, necessidade, principalmente dentro do setor público, né? A gente identifica ali o problema, porque assim, o político ele precisa ter além da equipe dele, e ter gente ali informando, porque ele não consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então tá passando os problemas para ele, né? Certo. Essa necessidade. Inclusive,
o Robson, me deu uma ideia agora, essa questão do Centro de Apoio da Mulher, quem sabe a gente não consegue, Exatamente, né, conversar com o deputado e ver uma melhor forma aí da gente estar encaixando isso aí entre Estado e município. Verdade. Né? É uma boa ideia, né? Quem sabe aí, o deputado é muito atende muito. Então, e vou até dar uma ideia que eu estava conversando hoje com a analista corporal, a Ana Paula, é um amor de pessoa, você vai ter oportunidade de assistir o podcast. Então, a gente faz serviço social também. Eu tenho meu consultório, mas eu atendo pessoas que não têm condições de pagar. Claro. E a gente faria isso de qualquer forma. Eu até falei, vamos reunir os terapeutas da área, vamos fazer um workshop, fazer um evento grande, um mutirão para atender as pessoas, né? É algo bom e é algo agradável. As pessoas acham que só elas vão estar dando, não vão, gente. Não. Você vai estar também tirando, você também vai aprender. Você não vai estar só passando conhecimento. Quem passa conhecimento aprende também. Exatamente. Mas o que eu queria acrescentar do Laerte, eu conheci o Laerte lá em Alvorada. Fui fazer um trabalho, na época eu tinha um jornal, uma revista, programa de TV e site, e eu conheci o Laerte. Aí tá. E aí eu fui fazer um material com ele na rua, gravar um vídeo, né? O Laerte entrou em umas casas lá em Alvorada, chamava o povo pelo nome. Falei, não é possível. Falei, vamos em outra rua. Rapaz, ele conhece, ele é um político, a sangue dele é sangue político, ele é sabe? Político. Ele conhece as coisas, ele sabe. Eu fiquei admirado com aquela situação. E ele é uma pessoa também, Andréia, falar nisso, mandar um abraço, Laerte. Eu sou seu amigo, quero visitar o seu gabinete. Vou levar o quero tomar um café aí, tá bom? E aí eu gosto de destacar muito ele. Ele é o seguinte: se ele falar vou fazer, ele faz. Se ele falar não faz, esquece. Então, quer dizer, político tem que ter essa integridade. Essa palavra. Né? Então ele é assim, entendeu? E eu tenho um carinho especial por ele, porque ele não me conhecia e ele me atendeu tão bem quando era prefeito lá em Alvorada, cara, que eu falei assim, poxa, tem gente que é político, o nariz empinado, não atende você bem, não faz nada, é tudo fake as coisas dele. Ou o poder sobe pra cabeça, né? Você vê muitos políticos aí que estão se achando, né? O presidente da República, né? A prepotência, a arrogância. Exatamente, né? Tem uns que você acha assim, poxa, o cara tá lá, vai fazer a coisa por você, é uma negação, né? Isso a gente já conhece, já começa a identificar, na próxima eleição dá o troco. Já dá o troco. Né? Pra não voltar, troco a gente dá pra político em urna. Exatamente. Urna. Quero parabenizar você por estar ali com o Laerte, eu gosto muito dele, certo? E já vou te convidar para ir no gabinete por ele. E eu quero tomar um café lá com ele. Por ele eu já te faço esse convite, certo? Que eu sei que ele vai ficar muito feliz. Eu quero Suzinho, não quero a gente perto de mim lá não, só você. É Suzinho. É Suzinho, porque senão chega o povo lá, fica com ciúmes, né? Não. E ciúmes de homem é a pior merda que existe. Que triste, não. Então, Andréia, foi muito bom esse bate-papo, você viu, é tranquilo, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Você pode aí divulgar o telefone da sua empresa para quem é microempreendedor, precisa organizar a questão fiscal com o governo, que é importante. Você tem que pagar em dia para você ter os benefícios do governo, tá? E quero parabenizar você, o seu esposo, como é que é o nome dele? David, pela iniciativa. Ninguém queria trabalhar com empreendedor, então parabéns. Então você que é empreendedor, busque a Inova Soluções para ajustar a sua MEI. Tem muita gente pendente e não é brincadeira. Pensa que é o seguinte, monta a MEI lá e não paga imposto, vai deixando, depois toma tinta. Olha, deixa eu te falar, o governo agora, quando a dívida vai para a dívida ativa, o governo ele tem o poder agora de embargar a conta, uma moto, uma bicicleta, a casa, seja o que for, de bem que estiver no seu nome, do MEI, aquele MEI que abriu lá em 2000 e pouco atrás, né, que não pagou, que não fez nada, essas dívidas, quando for para uma dívida ativa, aí é muito difícil, você vai ter que desembolsar um dinheiro grande para você voltar a ter a sua conta de volta, para você ter sua casa de volta, para você ter os seus bens de volta, e você não consegue aposentar, não consegue nenhum benefício do governo federal. Então, assim, quem vende manga, não, eu só vendo manga, certo? Então, vamos formalizar você como vendedor de manga. Por quê? Se você estiver vendendo manga, trupicar e cair com as mangas e se arregaçar, você
como MEI, tem o direito de ficar em casa, se cuidando e recebendo o benefício. Verdade. Né? Então, assim, você fica resguardado, vale como aposentadoria, né? Vai contar, a contribuição é 50 e poucos reais por mês. É muito insignificante o valor da estabilidade que te dá. E o benefício? Do benefício que te dá. Então, o benefício para a mãe que engravida, né? Da maternidade, daquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, daquela pessoa que precisa contar aí 3, 4 anos que está faltando para poder se aposentar. É só se formalizar. É muito barato para você ficar de fora disso. Telefone de contato da Inove Soluções? O WhatsApp da empresa é o 3423-8400 e o direto com o contador David é o 9975-3137. Obrigado pela participação, suas considerações. Agradeço. Um abraço para todo mundo, foi muito bom. Sempre que quiser estarei aqui. Com certeza. Mulher, você que quer conversar, não tem com quem conversar, não sabe por onde começar, se quiser falar comigo e eu puder ajudar de alguma forma, entre em contato aí, deixa aí o comentário aí na página. Chama no bate-papo da empresa, tá? Do podcast, que eu entro em contato, tá bom? Não tá sozinha, não fique sozinha não. Se eu precisar e eu puder ajudar, se você precisar e eu puder ajudar, pode me chamar. Tá aí, eu recebi aqui no podcast ela, que é Andréia Bastos, né? Ela tem muito do pai dela, né? Claro, mas é muito assim, eu consigo ver ela falando, lembrar, né? Do jeito do pai dela, né? Que coisa agradável. E nós estamos encerrando o podcast aqui. Voltamos amanhã no mesmo horário com mais um podcast. Tenha todos uma excelente noite e até lá.